Deus encontrada no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo 15. Glória a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15. Marcos 16, 15. Glória a Jesus. Leiamos a palavra de Deus, que diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguirão. Amém. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, eu quero, na verdade, conversar com os irmãos nesta noite a respeito daquilo que nós entendemos como sendo o chamado mais importante para a vida de todo homem e de toda mulher. Às vezes, quando nós ouvimos falar em missões, como já ouvimos aqui nessa noite, o trabalho dos nossos pastores e missionários que estão no campo, nós nos alegramos pelo feito que fazem e vislumbramos, vemos as dificuldades que cada um deles passa. E é bem verdade que muitos de nós não têm coragem de fazer aquele trabalho, mas isso não quer dizer que você não tenha recebido da parte de Deus um chamado especial. Todos nós, digo sem nenhuma dúvida, todos nós fazemos parte da grande comissão. Ou seja, daqueles que foram chamados para ter uma função privilegiada em meio ao mundo que aqui está. Qual é essa função? É sermos autênticos representantes do reino dos céus. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor Jesus. Fomos chamados para sermos despenseiros da verdade. Fomos chamados para sermos aqueles que têm a responsabilidade sobre os ombros de pregar a verdade bíblica, pregar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Aí alguém pode dizer assim: não, pastor, eu fui chamado só para ficar aqui no vocal, louvando, ou eu fui chamado apenas para ficar aqui dentro da igreja, cuidando da limpeza da igreja. Não, eu fui chamado apenas para alterar o som. Ou pode dizer: Otoniel, Deus te abençoe, meu irmão. Otoniel poderia dizer assim: pastor, eu fui chamado só para tocar dentro aqui, acompanhar os hinos. Só que nós às vezes não nos damos conta da importância do chamado de Deus para as nossas vidas nas mínimas coisas. Aquilo que na verdade nós achamos que é mínimo, mas que é muito grande, nós não nos damos conta dessa grandeza. Eu quero começar lhes dizendo que
O chamado de Deus sobre as nossas vidas é especial, muito especial. Primeiro, porque é um privilégio. Deus não chamou qualquer um, Ele chamou você, Ele nos chamou. Não fomos nós que escolhemos o chamado, não, Ele foi quem escolheu. Ele mesmo declara: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Foi Jesus quem te chamou, foi Jesus quem te escolheu, foi Jesus quem te lavou, foi Jesus quem te deu vida, foi Jesus quem te capacitou, foi Jesus quem mostrou para você a maravilhosa luz. Foi Jesus. Eu me recordo que no Antigo Testamento, lá no templo, no tabernáculo, os levitas, tinha um levita. E aí eu quero aproveitar aqui e lembrar os irmãos, porque às vezes nós temos uma concepção errada do que é ser levita. Se nós formos seguir o contexto bíblico da função levítica, todos nós que participamos do culto ativamente, no louvor, na pregação, no cuidado com o templo, na limpeza, na portaria do templo, todos nós somos levitas. No tabernáculo tinha um levita que a função dele era apenas tirar as cinzas do altar. Ele não fazia outra coisa senão tirar as cinzas do altar. O ofício dele era esse. Aí alguém pode olhar e dizer assim: o meu trabalho não é importante. Imagina quem já acendeu fogo aqui no fogareiro, quem já cozinhou na lenha aqui. Pois é, experimente acender o fogo no fogareiro cheio de cinza, para ver se vai dar certo. Não dá certo. Experimenta deixar as chaves da igreja com aquele que chega por último, como auxiliar. Não vai dar certo. O porteiro da igreja tem que chegar primeiro. Quando você chega, a igreja já está aberta, as luzes acesas, os ventiladores ligados. Você já imaginou? Eu estava dizendo outro dia lá na congregação Anaí, eu digo: irmãos, vocês já imaginaram se fosse eu que tivesse que abrir a igreja? Meu Deus, misericórdia! Na correria que nós temos, eu chego em cima da hora da igreja. E tem irmãos que chegam cedo, que tem prazer em chegar cedo na igreja, porque querem chegar cedo, sentar ali no banco e já ir conversando com Deus, às vezes ajoelhar mesmo. Então, queridos, o texto que nós lemos, o ide de Jesus, ele não é apenas para os pastores, para os dirigentes, para os auxiliares, para os diáconos, para a liderança de um modo geral. O ide de Jesus é para todos nós. E este chamado tem uma importância tão grande que às vezes nós não conseguimos mensurar, medir. Por que ele tem uma importância tão grande? Por causa do texto citado em João capítulo 3, versículo 16. O que diz lá? Todos nós sabemos. Porque Deus amou quem? O mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que isso quer dizer? Nós fomos chamados como instrumentos de Deus para levar a verdade
Por que eu sou crente? Por que eu estou indo para a igreja? Porque às vezes nós temos, por um pequeno momento, por um lapso temporal muito pequeno, a concepção de que nós fomos chamados